Olá, sejam muito bem-vindos para mais o estudo de uma lição da Escola Sabatina. E é muito bom tê-los conosco para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus. E antes de orarmos e abrirmos a Palavra de Deus, eu gostaria de pedir a você que nos assiste, seja de onde você esteja, no carro, no conforto de sua casa, no sofá, deitado na cama ou fazendo qualquer outra coisa, que você pudesse tirar alguns poucos segundos para curtir esse vídeo, para também comentar e compartilhar para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E mais pessoas conheçam a palavra de Deus e principalmente o tema que nós vamos estudar hoje, que é sobre a ressurreição de Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Grande e poderoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que estamos tendo nesse momento de estudar um tema tão maravilhoso que é a ressurreição. Afinal de contas, a ressurreição é o tema central da vida cristã. É a nossa esperança para a vinda vindoura, onde Jesus enxugará dos olhos toda a lágrima. Que o Senhor nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, se você tem acompanhado ao longo das semanas o estudo da lição, semana passada estudamos um pouco sobre o amor, e hoje chegamos na 8ª lição, onde nós vamos estudar sobre a ressurreição de Cristo. E por que estudar esse tema é tão importante para nós cristãos? Primeiro de tudo, que a morte é algo que não é comum para o ser humano. Existe uma escritora norte-americana, Ellen Goldwyn, que escreveu a respeito de Adão no Jardim do Éden, que uma vez que entrou o pecado no mundo, e uma vez que ele foi expulso, ele passou a observar coisas que não eram costumes de se observar quando estava dentro do jardim antes do pecado. Uma delas é que sua sensibilidade era tal que, ao ver cair uma folha de uma árvore no chão, Adão já começava a chorar, seus olhos já enchiam de lágrima. A morte é algo que, mesmo depois de 6.000 anos, nenhum ser humano conseguiu se acostumar. Todos nós sofremos com ela. O próprio Cristo, no Getsêmani, quando orava ao Pai e suava gotas de sangue, diante do Pai disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, pela sua autopreservação que há no ser humano, o próprio Cristo, mesmo com toda a sua força, toda a sua coragem, toda a sua espiritualidade, sabendo que ia morrer, queria que isso fosse passado, esse cálice fosse passado. E hoje nós vemos a IA, nessa era tecnológica da qual estamos vivendo, não é uma das coisas que o ser humano tem tentado resolver através da IA, tornar o homem imortal. Então, nesse momento, nós vamos ver alguns versos e entender o porquê é importante, esclarecer alguns pontos. Mas, antes, deixe-me colocar o contexto histórico do que estava acontecendo aqui e por que Paulo escreveu o capítulo 15 de Coríntios, o qual vamos ler neste momento. Existia um pensamento grego, mais precisamente um pensamento platônico da época, onde não entrava na cabeça deles essa questão de ressurreição. Muitos deles até criam na imortalidade da alma, mas não como Jesus pregou, como o próprio Paulo pregou. Eles acreditavam que essa questão de ressurreição era como se fosse um retrocesso, porque vamos lembrar um pouco lá no Éden, quando Deus vai criar o ser humano. Então Deus forma do pó da terra, né, pega aquela argila, aquela terra, forma o pó e sopra nele o fôlego de vida. E essa junção se torna o ser vivente, uma alma vivente. Ou seja, o pensamento platônico na época acreditava que no ser humano criado existia uma alma dentro dele que estava aprisionada e que depois de sua morte ela saía, se libertava e ia para uma dimensão essa espiritual onde ele iria evoluir. Só que isso chegou até os ouvidos da igreja de Coríntios. Esse tipo de pensamento, porque era o pensamento da época que a igreja de Coríntios estava vivendo, chegou até eles. E não é muito diferente do que nós vivemos hoje em dia. Afinal de contas, eu me lembro bem que
quando eu era criança, assistia alguns vídeos, alguns desenhos. Não sei se você vai se recordar comigo, vai lembrar, do Papaléguas, Tom e Jerry. E sempre que um deles morria, o Papaléguas ou o Jerry morria, ou o Tom morria, saía um espírito dentro dele. Ou seja, a indústria do cinema americana, através das ideias de Satanás, ideias satânicas, já implementava nas crianças, em nós, desde cedo, essa ideia de que existe uma alma dentro de nós. E uma vez que morremos, essa alma é liberta e então vai para uma outra dimensão. Mas não é isso que o texto estava dizendo. O homem, a junção do pó mais o fôlego de vida, passou a ser uma alma vivente. E uma vez que ele morre, o pó volta à terra e depois o espírito volta para Deus. Um ponto-chave a se esclarecer desse estudo é que os coríntios foram ensinados por Paulo. Paulo já tinha dito tudo, toda a doutrina para eles. Porém, Paulo volta a esclarecer esse ponto porque parece que eles estavam desviando, estavam dando ouvido a outras teorias. E isso é um alerta para nós que talvez você já conheça a palavra de Deus, já conheça sobre o tema e de repente esteja dando ouvido a outras teorias, a outras filosofias e do qual não é bom, porque muitas delas têm origem satânica. Dito isso, nós vamos ver um dos textos onde Paulo discorre a sua defesa sobre a ressurreição de Cristo. Então ele começa apresentando testemunhas a respeito da ressurreição. E fala também o seu exemplo de vida, a sua transformação como testemunha. E não só isso, ele usa a palavra de Deus para mostrar que não só do aspecto dos sentidos, como ver, ouvir, tocar, mas também do ponto de vista profético, em base a toda a teoria e todo o seu argumento sobre a ressurreição, a verdadeira ressurreição de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 15 de Coríntios, vamos ver alguns versos. Vamos ver o verso 1 que diz: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então do verso 3 diz: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Vamos verso 5 agora, segundo as Escrituras, verso 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Como podemos observar aqui, quando Paulo usa o termo segundo as Escrituras, até aqui não existia o Novo Testamento escrito. Tudo que se tinha a respeito de Deus e de sua palavra era o Antigo Testamento, ou seja, Paulo está recordando o que a respeito de Cristo foi dito aos antigos, aos profetas, mais precisamente no Antigo Testamento. Vamos ver o verso 5, que apareceu a Cefas, a Kefas, que é chamado Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Ou seja, aqui Paulo mostra que não só a ressurreição de Cristo tem um embasamento profético, como também pessoas viram e ouviram. Mas então, talvez você possa se perguntar o seguinte: ok, mas eu não estava lá. Como é que essa verdade pode chegar até mim hoje? Como é que eu posso crer, já que eu não estava lá, eu não vi, eu não ouvi, eu não toquei? Ok, vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, do verso 8. Estou aqui na minha Bíblia procurando também. Vamos do início aqui. Capítulo 1, verso 8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão o quê? Minhas testemunhas. Vamos ver o capítulo, verso 22. Capítulo 2, verso 32, que diz:
capítulo 2, verso 32. Diz assim: Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Volta para o capítulo 1, verso 22. Começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Capítulo 3, verso 15. Diz assim: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Capítulo 4, verso 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Capítulo 5, do verso 30 ao 33. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas, diz o verso 32, destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Até o verso 32. E vamos, por último, ver o capítulo 2, volta o capítulo 2 novamente, e o verso 39. Porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então veja que esta promessa da ressurreição de Cristo é para nós hoje, é para aqueles que estão longe, aqueles que ainda Deus irá chamar. Então não há desculpa de dizer, mas eu não estava lá. Mas o próprio diz que a promessa se estende até nós. E o que é uma testemunha? A testemunha é aquele que recebe o Espírito de Deus e aquele que testemunha sobre a ressurreição. Aqui estamos vendo do ponto de vista dos sentidos. Do ver, do tocar, do ouvir e do ponto de vista profético. Vamos ver alguns textos no que diz o Antigo Testamento. 2 Samuel, capítulo 7 de 2 Samuel, dos versos, Samuel capítulo 7, verso 12 a 16, diz assim: quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu anjo. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei, com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Verso 16... Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para todo sempre. Ou seja, como é que um trono iria durar para sempre se o rei desse trono estivesse morto? E aqui eu pergunto, de onde vem a descendência de Jesus? Jesus não nasceu, na verdade, da descendência de Davi? Aqui essa promessa é para Cristo, quando Ele viria, quando estabelecesse o seu reino, e o seu reino seria para sempre. Mais à frente nós vamos nos deparar com Isaías capítulo 53, quando diz assim: mas Ele foi traspassado por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, isso faz com que entendamos que a morte de Cristo não foi apenas um aspecto jurídico, apenas um martírio, mas sim um cumprimento profético de que Ele viria, morreria por nós, para nos dar a chance de ressuscitarmos e revivermos com Ele por toda a eternidade. Existem muitos outros exemplos na Bíblia sobre ressurreição. Nós temos a viúva de Sarepta, nós temos o rapaz que caiu sobre os ossos de Eliseu, nós temos a filha de Jairo, nós temos o próprio Lázaro que ressuscitou. A Bíblia está recheada de exemplos. E por que me demorei tanto, lendo tantos textos como esse, a respeito do mesmo tema?
Porque se entendemos isso, se realmente acreditarmos de que a morte de Cristo foi um fato histórico, então todos os outros versos, todas as outras analogias não serão difíceis de compreender. Mas se a partir daqui nós não acreditarmos que Jesus Cristo ressuscitou, então em vão é a nossa fé. E é isso que vamos ver agora. Nós vamos estudar agora alguns textos que falam sobre quais são as consequências de eu e você negarmos a ressurreição. Quais eram as consequências que Paulo estava trazendo aos coríntios por estarem mudando de lado, estarem mudando de opinião, crendo em fábulas, em teorias de homens. E qual é o perigo para nós caso, não só de não acreditarmos, mas suponhamos que não fosse verdade a ressurreição, ela não fosse verdadeira. Vamos voltar para Coríntios, no capítulo 15. No verso 12 diz assim: ora, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição? Há pessoas até hoje que não creem que há ressurreição. Existem teorias como o fatalismo ou o aniquilacionismo, onde prega que talvez sejamos frutos da evolução e que temos que aproveitar a vida como ela é e que depois, para o além, para onde nós vamos, não tem mais nada. A vida que realmente temos que viver é essa. E quais são os perigos de se acreditar numa teoria como essa? Outros até creem na imortalidade da alma, mas não creem na ressurreição. E aqui há um problema. Existe uma pesquisa em que 7 em cada 10 brasileiros acreditam na imortalidade da alma. E até certo ponto isso não é um problema, crer na imortalidade da alma. Mas como ela é pregada, como ela é entendida. Porque na verdade o remédio para a morte não é a imortalidade da alma. O remédio para a morte é a ressurreição. A imortalidade é algo que vem à parte. É algo que vai acontecer, que Deus vai nos transformar. O livro de Tessalonicenses fala sobre isso. E qual o problema de eu acreditar também nessa teoria de que não haverá ressurreição, mas haverá imortalidade? Porque isso volta a ser o pensamento grego e platônico da época, onde acreditavam que dentro de nós há uma alma, e depois que nós morremos, essa alma sai do corpo e fica vagando para o além. E se você fez o bem, ótimo, você já vai para uma região, um lugar iluminado, um lugar onde você vai continuar evoluindo. Outros, na verdade, creem que quando morre, se você não fez o bem, praticou o que é mal, você vai para um lugar de tormento, onde sua alma vai ser atormentada. E você vai passar por muito sofrimento na outra vida, até que você atinja um estado de espírito elevado e glorioso. E há um problema novamente aí. Por quê? Porque faz com que as pessoas aproveitem a vida delas, vivam como elas queiram, e não tenham a mínima noção do que vai acontecer lá na frente. E se essas pessoas estiverem erradas? E se o que a palavra de Deus e Paulo nos está dizendo é o que deve reger toda a nossa vida e nossa conduta? Não foi isso que Satanás disse a Adão e Eva? O que disse Deus a vocês? Não comam dessa árvore porque vocês morrerão. Pois eu digo, vocês não morrerão. E é isso que Satanás tem tentado colocar na nossa mente, de que a gente não morrerá, que nossa alma é imortal, que podemos viver a nossa vida, fazer o que quiser com ela. Mas vamos continuar o texto. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus e que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E este verso aqui, no verso 18, diz assim: e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Esse, para mim, é um dos versos mais poderosos de toda a Bíblia. Se a fé de Cristo é vã, ou se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta terra, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. E continua o texto, né? Mas, verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Ou seja, Cristo, através da vitória de Cristo na cruz do Calvário, Ele abre a esperança, Ele abre a oportunidade de podermos ser ressuscitados, de podermos sermos transformados e vivermos num novo lugar, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais tristeza. Imagine você que isso aqui é vão. Imagine você que ama o seu pai, ama a sua mãe, ama o seu esposo, ama a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos. Imagine ver aquele ente querido morrer tão cedo, tão jovem, talvez por uma fatalidade, por uma enfermidade, um câncer, por um acidente de carro, de avião, por qualquer outra, um infarto talvez, e você se depara e diz assim: por que foi tão cedo? Como eu queria poder viver mais com Ele. Cristo abre essa oportunidade de você poder rever os seus entes queridos. Eu particularmente perdi o meu pai muito cedo. Eu não tenho muita certeza de como estava o coração do meu pai naquele dia, mas eu espero que ele tenha crido em Deus, tenha crido em Jesus e tenha o aceitado no momento da sua morte, porque eu pretendo muito rever o meu pai no céu, e creio que você também quer rever os seus entes queridos, não aqueles que morreram, mas imagina a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, que você quer ter aquela pessoa para sempre com você. Aqui Cristo estende essa oportunidade para que eu e você possamos ter as pessoas que mais amamos ao nosso lado para o resto de toda a eternidade. Quando lemos esse texto 20, mostrando que Cristo é as primícias, isso resolve, ou pelo menos responde parte de muitas dúvidas que temos com respeito à ressurreição, porque você diz assim: como é que Cristo é as primícias? Como é que Cristo é o primeiro? Se Moisés já ressuscitou, se outros ressuscitaram antes dele, aquele que caiu sobre os ossos de Eliseu. Mas você percebe que aqui há um cumprimento de Levítico, onde o feixe ali das primícias, ou seja, da colheita, antes de ser passado a foice nos montins ali no ajuntamento da colheita, era preciso primeiro devolver os primeiros frutos, e então os outros frutos podiam ser colhidos. Isso mostra que o fato de Cristo ter morrido primeiro, ser o primeiro a morrer, nesse aspecto, nesse tipo de condição, abre porta para que todas as outras ressurreições, sejam as ressurreições antes dele e as que irá acontecer, a que aconteceu junto com ele no momento que ele ressuscitou e que irá acontecer na segunda vinda, fosse possível. Ou seja, o que isso quer dizer com respeito? Porque Moisés ressuscitou primeiro que Cristo. Isso quer dizer que a maneira pela qual Cristo ressuscitou em autoridade e a qualidade não teve outra. Cristo é o primogênito dos mortos, como fala Apocalipse. E vamos continuar o texto. Mais à frente, no verso 21, no verso 22 diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Aqui parece que Cristo é inferior ao seu Pai, mas isso não é o que o texto quer dizer. Aqui é no aspecto de função. Cada pessoa da Trindade tem uma função a desempenhar na história da redenção, no plano de salvação pela humanidade. Aqui é só mostrando que a função de Cristo se cumpriu, mas em relação ao seu poder e ao seu reino, a sua glória, todos eles são iguais, tanto o Pai como o Filho, como também o Espírito Santo. E no verso 26 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte.
porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. No verso 30 em diante, vamos entender agora já entendemos que a morte de Cristo foi um fato histórico. Nós entendemos que foi profetizado sobre a ressurreição de Cristo. Entendemos então que a nossa fé ela não é vã, porque Cristo realmente ressuscitou. E que não podemos viver a nossa vida como nós queremos, porque certamente teremos que prestar contas no dia do juízo. No verso 33, então como é que ocorre essa ressurreição? No verso 35, na verdade, diz assim: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar, e a cada uma dá sementes e dá o seu corpo apropriado. Então, Paulo começa a dizer, depois que concluiu o contexto e também se era ou não verdade, depois de aprovar e argumentar sobre se é ou não verdade a ressurreição de Cristo, começa a responder algumas indagações de como então será. Será que esse outro reino será realmente espírito? Mas ele usa a ilustração de uma semente, ou seja, para mostrar que esse nosso corpo, ele foi criado para o tempo, para a situação temporal da qual vivemos, foi adaptado para esta vida, e que a ressurreição, assim como ao processo, uma vez que uma semente é plantada e ressurge numa árvore e dá frutos, é um milagre. Hoje a ciência prova que a semente na verdade não morre, mas esse não é o aspecto de se a semente morre ou não morre. O aspecto é que a semente, para se transformar numa planta, numa árvore, é um processo que ninguém sabe explicar, um processo milagroso. E assim também, não sabemos como será esse milagre, mas será um verdadeiro milagre, transformar esse nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. E ele mostra vários exemplos da semente, mostra que Deus criou vários tipos de corpos, fala a respeito do nosso, a respeito dos animais, e ainda mostra que um outro exemplo, citando a lua, o sol, a glória, como são dois corpos gloriosos, o sol e a lua, mesmo assim entre eles divergem a sua glória. Isso nos mostra que no céu nosso corpo será revestido de glória, mas a nossa glória será diferente da glória de Deus, será diferente da glória dos anjos, será diferente da glória um dos outros. E ele, no verso 42, diz assim: pois assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Muitos estudiosos da Bíblia, ao se deparar com esse texto, o corpo natural, dizem que não é um termo melhor apropriado para responder essa questão, para fazer essa analogia. Muitos entendem que, com uma leitura bem rápida, esse natural diz respeito a algo que é material, a algo que é real, que se pode tocar, e que esse espiritual não, que esse espiritual seja algo que não é feito de carne nem osso, que é como se fossem os espíritos que conhecemos através dos filmes e através da televisão, dos desenhos, o que é que seja. Mas essa palavra do original grego é psichikon. Não se tem bem uma tradução tão... Não se pode encontrar uma tradução tão... o que o texto do original grego quer nos trazer. Então, por isso foi usada a palavra natural. Só que do original o sentido é que esse natural se refere ao corpo que foi criado para essa era temporal, para viver nesse ambiente. E que esse corpo espiritual seria o corpo glorioso, adaptado para viver na nova terra, no novo céu, em um outro ambiente, um ambiente glorioso e espiritual, mas que também era um corpo real. Eu não sei vocês, mas... vocês se lembram de quando Jesus estava a caminho de Emaús com seus discípulos e comentava tudo que iria acontecer a respeito dele,
que se encontrava nas Escrituras, os discípulos, Jesus pediu que tocasse nele, para ver que ele realmente real, que não era um espírito. E, por último, chegamos ao verso 50, né? Que diz: como isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse termo, carne e sangue, mais uma vez, é meio complicado estudar o livro de Paulo. Por isso que temos que sempre estudar à luz do original e à luz do contexto pelo qual foi escrito. Porque esse termo carne e sangue, se não me engano, em grego diz sarx kai haima, que quer dizer uma figura de linguagem. Ou seja, faz alusão ao que é corrupto, ao que é terreno, ao que é passageiro. E não o que é material e que o outro é espiritual, que não se pode tocar, como se fosse um vento, aquilo que já entendemos como alma que nos é pregada através da cultura, da nossa cultura, da cultura que foi passada para os gregos, de Platão, e também aquilo que vemos nos filmes e nos cinemas. Verso 51, eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, o que é que eu aprendo com esse tema da ressurreição? Primeiro, que o sacrifício de Cristo foi aceito. Segundo, que Deus tem poder sobre a morte. E terceiro, que Deus irá ressuscitar todos. Mas esse todos não é todos no sentido universal, somente aqueles que creem no sacrifício na cruz do Calvário, aqueles que também creem e também têm a testemunho de sua ressurreição. Mas para aqueles que estão a divagar e curtindo os prazeres da vida, ou que um dia conheceram a Deus e se rebelaram e resolveram procurar outros caminhos, esses, infelizmente, a Bíblia diz que não participarão dessa transformação. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Verso 53 estou. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Que texto maravilhoso. Aqui Cristo declara completamente a vitória sobre a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Esse texto que Paulo está utilizando aqui, ele faz alusão a Isaías capítulo 25, verso 8, e também a Oséias, se não me engano, capítulo 13, verso 14. Ele está repetindo esses versos que foram ditos no Antigo Testamento. Só que em Oséias vai um pouco mais além. Oséias diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Parece familiar para vocês esse texto? Sim, em Apocalipse também está escrito que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. E sabe qual é o interessante? Que só em Apocalipse esse verso é repetido 2 vezes. É repetido tanto no capítulo 7 como no verso 17, como também em Apocalipse 21, verso 4. É repetido que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E se eu perguntasse a vocês, queridos, como é que essa crença na ressurreição pode providenciar e promover um espírito de perseverança e também de coragem nessa vida cotidiana? Aqui está a resposta. E diz que as nossas obras em Cristo não é vã. Eu imagino Paulo agora,
Eu pela vida de Paulo, eu imagino que ele disse, então, para que eu vou continuar pregando, para que eu vou continuar falando dessa ressurreição, me expondo a perigos? E se teve uma pessoa que sofreu, e se teve uma pessoa que realmente se arriscou para que essa mensagem chegasse a todas as pessoas possíveis e chegasse até nós hoje, essa pessoa foi Paulo. Eu não imagino, se fosse hoje, é só olhar para a vida do próprio Paulo, a transformação que ele teve ao cair do cavalo. Eu e você conhecemos um pouco da história de Paulo, que era perseguidor dos cristãos, perseguia os seus irmãos compatriotas judeus, e os arrastava de sua casa e os matava. É tanto que, quando há a morte de Estevão, o texto diz que Paulo consentia na morte de Estevão. E de repente Paulo cai do cavalo e é transformado. E que transformação, meus amigos. Somente um poder sobrenatural, somente alguém que morreu e ressuscitou é capaz de fazer essa transformação. Eu particularmente sou um exemplo disso. O que Cristo fez na minha vida é evidência suficiente de que Ele existe, que Ele morreu, de que Ele ressuscitou e de que Ele vive. Eu sei que também você conhece algumas pessoas que você dizia assim, essa pessoa não é nada, e de repente vê ela transformada, a forma como ela fala, a forma como ela se veste, os lugares que ela frequenta. Talvez você que esteja me assistindo seja um exemplo disso, da transformação que Cristo fez em sua vida. Então, olhando para a vida de Paulo, eu acredito ainda mais que realmente o que ele está dizendo aqui é verdadeiro. E, bom, se fosse nos tempos de hoje, talvez Paulo, com o Instagram e com o avanço da tecnologia, estivesse pregando isso em troca de likes, em troca de ser remunerado, de ganhar mais seguidores. Mas nessa época, onde Paulo abandona tudo, todo o seu prestígio, toda a sua fama, como perseguidor, como um chefe de sinagoga, e abandona tudo para viver sem nada, para viver tudo por Cristo. Isso não, eu não tenho outras dúvidas de que a ressurreição de Cristo é real. Sabe, queridos, chegamos ao fim e existe uma escritora chamada Ellen Goldwhite, como já mencionei, uma escritora norte-americana que escreveu vários livros a respeito de Cristo, a respeito de sua palavra, dando vários conselhos. E ela comenta, no momento em que já estivermos no céu, com os anjos, com aqueles que vieram da grande tribulação, o seu Pai, o Espírito Santo, e nesse momento haverá o encontro de Adão e Jesus Cristo. Eu fico imaginando a alegria que Adão vai ter quando se deparar, quando a primeira coisa que ele vê ao abrir os seus olhos é ver aquele que o criou. Mas não só isso, a escritora comenta que quando Adão ele ressuscita, e quando ele está no céu pronto a se encontrar com o seu rei, contra o seu pai, contra aquele que o criou, aquele que tanto o amou, nesse momento, na atmosfera ecoa um louvor, e é o momento onde os dois estão se encontrando, antes do coro final de louvor por toda a eternidade. Nesse momento Cristo se apresenta a Adão, só que quando Adão olha para Cristo, ele vê algo diferente, ele vê as marcas nas suas mãos, e nesse momento Adão ele não se joga, não abraça, não se joga, não chora aos peitos de Cristo, pelo contrário. A escritora apenas sagrada diz que Adão se joga e se humilha aos pés de Cristo, e nesse momento Cristo o toma pela mão, pelo braço, e o levanta e o abraça. E juntos, tanto Adão como Cristo, e todos os ressuscitados, e todos que foram salvos, juntamente com o coro de anjos, entoam um único louvor por toda a eternidade. Eu não sei vocês, queridos, mas esse tema, esse assunto me enche de esperança para continuar a minha vida todos os dias. Talvez não seja isso que você esteja precisando para lhe dar força, a levantar de sua cama e revigorar o prazer de viver e de esperar que esse mundo, onde já observamos que não tem nada a oferecer, está indo de mal a pior. É só você abrir o noticiário e agora eu lhes digo
que até quem não crê em Deus sabe que existe algo de errado neste mundo. Até quem não crê em Deus sabe que este mundo não vai durar para sempre. E eu estou com meu coração em paz e queria que você também tivesse o seu coração em paz. Sabe por quê também? Porque vamos apenas supor, se isso aqui não fosse verdade, mas estivéssemos praticando, eu não perderia nada. Mas se isso aqui fosse verdade, e eu não acreditar, eu perderei tudo. Então que Deus possa abençoar vocês, onde quer que vocês estejam. Convido vocês a frequentar, a virem até uma igreja adventista, frequentar uma classe de escola sabatina, para juntos podermos continuarmos estudando a palavra de Deus. Vamos orar. Grande Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a respeito da ressurreição e mostrar que Jesus Cristo, Ele vive, que na cruz do Calvário, ao dizer está consumado, Ele está consumando de uma vez por todas a derrota de Satanás e nos dando a possibilidade de vivermos eternamente. Mas não é só a questão eterna, é a questão de viver num mundo onde não haverá mais pranto, nem choro e nem dor, onde seremos totalmente perfeitos. Não sabemos como isso vai acontecer, mas o nosso corpo ele será restaurado. O Senhor resolverá todas as coisas. Apocalipse diz no verso 21, no capítulo 21, verso 5, nos diz: eis que faço novas todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém.